Olá, pessoal, bem-vindos diretamente de Israel. Fala Marcel Berdichevski, guia de turismo. Hoje vamos abordar um tema conhecido com o nome do Dia do Holocausto. Assim ele é conhecido, o nome oficial, por lei, hoje chamado o Dia da Lembrança do Holocausto e da Bravura, em hebraico Yom HaShoah ve'Hagvurah. No dia 27 de Nissan, da data hebraica, caindo aproximadamente uma semana após o término da festa da Páscoa, do Pessach. É uma data que muitas pessoas visitam Israel após as visitas que fazem na Polônia. Há mais de 20 anos, os programas conhecidos como Marcha da Vida passeiam pela Polônia, pelos lugares que levam um pouco da história do Holocausto, e também em Israel, visitando sobre o tema do Holocausto. Israel tem uma série de lugares que relembram, que ensinam, que estão marcados para que a história não se apague. Hoje a gente vai ver alguns desses lugares e falar um pouquinho sobre esse dia. 27 de Nissan não obrigatoriamente começou com o tema do Holocausto. Na verdade, já antes de começar o Holocausto, antes da Segunda Guerra Mundial, aqui em Israel já foi decretado nessa data, 27 de Nissan, uma data de lembrança à bravura, pela bravura dos moradores judeus aqui na terra de Israel, mediante as rebeliões muçulmanas, as rebeliões árabes que tiveram no ano de 1936. Daí começou essa data. E logo depois que a guerra acaba, o Rabinato de Israel, o rabinato que não era ainda do Estado, era dos moradores judeus aqui, escolhem uma outra data, 10 de Tevet, para lembrar o dia do Holocausto, mas depois que nasce o Estado de Israel, o parlamento, em 1951, vai criar uma lei de lembrança do Holocausto e escolhem a data da lembrança que tinha dessa resistência, da bravura dos moradores aqui, e unem junto com essa data, 27 de Nissan, que era próxima à data da rebelião do gueto de Varsóvia, que se dá mais ou menos 13 dias antes, 2 semanas antes, e aí então acabaram escolhendo essa data como uma data cívica no calendário israelense, depois se tornou no calendário internacional uma data de lembrança ao dia do Holocausto e da bravura. Vamos seguir a nossa viagem. Vamos seguir a nossa viagem para o próximo. A nossa próxima estação, depois que a gente toma conhecimento que esse tema Holocausto acaba abordando uma lei cívica no país, vamos visitar um dos principais pontos conhecido como Museu Memorial Yad Vashem, esse memorial que se encontra em Jerusalém, nas montanhas próximas aonde é conhecido Monte Herzl, onde se encontra o cemitério oficial de políticos, soldados, personalidades do movimento sionista. O Museu Yad Vashem, que ele não é apenas um museu, que ele nasce da ideia dessa lei em 1953, começa como um arquivo histórico e depois vai 10 anos levar para ser aberto como um museu de visitação. Esse museu que encontramos praticamente não somente a parte de história, é um museu que oferece também exposições de artes, também é um centro de pesquisa de estudos sobre o tema Holocausto, professores universitários de Israel, do exterior, professores de escolas, alunos, todos os segmentos educacionais visitam, fazem seminários. É um espaço muito grande que oferece muito mais do que um simples museu histórico. Artes referentes ao tema Holocausto, um lugar gratuito de se visitar, onde a gente vai conhecer, pelo menos aqui, uma entrada dele, aqui a parte do museu histórico, e ele é repleto de árvores ao redor. Uma das coisas decretadas no início pelo board do Museu Yad Vashem, de que esse lugar teria que ter também uma memória para aquelas pessoas que ajudaram a salvar vidas de judeus,
conhecidos como Hassidei Umot Olam, os justos entre as nações, pessoas que salvaram vidas de judeus, seja 1, 2, 1000, não faz muita diferença o número, o que importa é salvar vidas, e temos aqui vários personagens, seja Oscar Schindler ou muitos outros conhecidos brasileiros. Nós temos 2 brasileiros, uma brasileira, Aracy, chamada Aracy de Carvalho Guimarães Rosa, esposa do Guimarães Rosa, poeta, apelidada de Anjo de Hamburgo. Também um outro brasileiro, no caso dela, Aracy, ela dava vistos para judeus irem para o Brasil, receberem visto para entrada no Brasil. Normalmente os passaportes deveriam estar com carimbo J, ela para identificar de que eram judeus, ela não fazia isso, ocultando a identidade judaica deles, e assim se salvavam. A gente tem aqui outro brasileiro, com o nome dele de Luiz Martins Souza Dantas, que chegam a falar 800 judeus salvos por ele, para pelo menos 400 já foram identificados. Todo o espaço que nós encontramos aqui repletos de artes, com muitas delas, algumas originais, outras delas que são réplicas de artistas que fizeram em outros lugares, em especial uma réplica à praça que se encontra no fundo da praça, que leva o nome do gueto de Varsóvia, uma réplica não exata do gueto de Varsóvia, do monumento feito por Natan Rapaport, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, o museu repleto de história, arte, espaço para reflexão, e é um dos pontos de visitações obrigatórias para todos os grupos, todos os líderes políticos que visitam o país em visita oficial. É o grande marco, pode se chamar talvez o maior museu, com o maior arquivo histórico sobre o tema Holocausto, levando em conta que é um tema que no século XX abordou em cinemas, em livros, em muito material de cultura. Não é o único museu e não é o único memorial. O próprio Natan Rapaport, artista, que fez em Varsóvia um memorial no gueto, lembrando o gueto de Varsóvia, fez alguns memoriais aqui em Israel. Um deles é conhecido com o nome aqui Megilat Haesh, que se encontra nos montes da Judeia, numa floresta do Kerem Kayemet, uma floresta que leva o nome Floresta dos Santificados, Yar Akedoshim, dos Sagrados, lembrando aqueles que morreram nas guerras, na Segunda Guerra Mundial, na mão dos nazistas. Essa obra de arte que vocês veem aqui, Megilat Haesh, assim é chamada, Pergaminhos de Fogo, ela é feita de 2 temas principais, que é o tema do Holocausto e o tema da reconstrução do Estado de Israel, e vão aparecendo imagens desde soldados com capacetes, desde prisioneiros nos campos, contornando ao redor desse monumento. A gente vê arames farpados, reprodução de o que era a vida deles no gueto, nos campos, o sofrimento das perseguições, a imigração ilegal, até a reconstrução do país, com a menorá, que vai se tornar o símbolo, a menorá que foi saqueada na época do Segundo Templo, hoje se encontra no Arco de Tito, essa imagem, e o retorno da menorá, trazendo a soberania novamente de Israel para o povo judeu. Então, essa é uma das visitas de mais um dos lugares que traz referência ao dia do Holocausto, onde muitos visitam também. Entre memoriais, museus, existem alguns museus no norte de Israel, no kibbutz Lochamei Agetaot, um kibbutz que foi fundado por combatentes dos guetos, um kibbutz próximo no norte, um pouco depois de Haifa, onde esse kibbutz, que atua como um kibbutz, como muitos kibbutzim atuaram durante a segunda metade do século XX, também eles montaram um museu para preservar a memória do Holocausto, o museu que se encontra aqui recebendo grupos, principalmente de escolas, num lugar especial, perto de um aqueduto
do período otomano, com um anfiteatro, recebem visitas, tanto israelenses quanto de fora, fazem também palestras e apresentação sobre o tema do Holocausto. Assim como a gente tem museus, memoriais, temos também centros de estudos para todos os interessados que vêm do exterior e também local. Aqui nós temos um centro de estudos conhecido com o nome Massuá. Massuá é uma das instituições que trabalha especificamente com o tema ligado ao Holocausto. Jovens e professores passam por visitas neste lugar, que se encontra próximo também ao norte de Israel, em uma direção que a gente costuma chamar Kvish Ahof, no caminho que leva em direção a Haifa. E, logicamente que não apenas centros acadêmicos, como também pequenos museus de testemunha no sul, em Ashdod, mais um lugar num moshav pequeno com vários sobreviventes da Segunda Guerra Mundial. Hoje já é terceira geração que vivem, mas dos que sobreviveram montaram aqui também um museu conhecido como nome de Beit Edut, Casa da Testemunha, onde eles também fazem a testemunha dos sobreviventes do Holocausto com suas histórias. Ou seja, temos vários e vários lugares em Israel, sejam eles em kibbutzim, moshavim, instituições acadêmicas ou instituições específicas de ensino, para que a gente possa preservar a memória desse dia do Holocausto, que todos nós estaremos essa semana lembrando, há 82 anos do início da Segunda Guerra Mundial, e esperamos que não tenhamos que ter mais sofrimentos como esses, e os que vierem a Israel, lembrem, podem me adicionar aqui no canal, e podemos conhecer muitos mais lugares virtualmente, e quem vier, levar vocês a conhecer um pouco da história que temos do nosso país. Um abraço para todos e que tenhamos uma semana excelente.